Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Paz do Senhor Jesus, está iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração, nossa sede internacional do nosso ministério. Somos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, e a nossa sede internacional está localizada aqui na Avenida Farrapos, número 312, no centro de Porto Alegre. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e essa programação, nosso pastor, me ajuda, que agora me fugiu, o pastor superintendente da juventude, me fugiu o nome, pastor Adriano Lissidoni, me faltou, esqueci o título, pastor Adriano Lissidoni, nosso superintendente da juventude. Nós somos da área Leopoldina, quem vos fala é o diácono William, líder de jovens ali da nossa área. Conosco está nesta noite o irmão Roger. Paz do Senhor, irmão Roger. Paz do Senhor a todos os ouvintes, pastor irmão William. Glória a Deus, irmão Roger, nosso líder ali da nossa sede diária Leopoldina, e também está conosco o irmão Eduardo. Paz do Senhor, irmão Eduardo. Paz do Senhor, irmão William, e a todos os ouvintes. Glória a Deus, irmão Eduardo é um dos nossos... Se aproxima um pouco mais, irmão Eduardo, do microfone, a irmã está pedindo. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso irmão Eduardo, então, ele é o nosso baterista ali da nossa juventude, né? E está conosco na juventude desde qual idade, irmão Eduardo, que o senhor entrou na juventude? Desde os 14. Dos 14 anos na juventude. E hoje já está com que idade, irmão Eduardo? 21. 21, recém-casados, né? Então, cresceu no meio da juventude. Eu me lembro, o irmão Eduardo pequenininho tocando bateria ali, a palavra se cumprindo, suportai-vos uns aos outros, né? A gente tinha que suportar o Eduardo ali com 14 anos, aprendendo, mas hoje é um músico na presença de Deus, e não só isso, né? Não é somente tocar, mas estar na presença de Deus. Então, podemos ter o privilégio de ver o irmão Eduardo crescendo, se desenvolvendo, e chegar também até agora o matrimônio, esse passo tão importante, né? Que muitos jovens aí esperam chegar o seu dia, ansioso, né? Mas... glória a Deus, né? Quando a gente espera o tempo de Deus, a pessoa a qual Deus vai preparar para nós é uma bênção de Deus, né? Então, nesta noite, nós já queremos te convidar a deixar o seu like, te convidar a compartilhar essa programação, a interagir conosco através do chat, né? Coloque ali a sua observação, o seu comentário, nos ajude nesta noite e vamos conduzir esta programação juntamente com os irmãos, né? A interação de vocês é muito importante, e também compartilhar, né, para demais pessoas ouvirem. E o tema, o título desta programação dessa noite é Como vencer as emoções em meio a um mundo sedutor, né? Vivemos em uma sociedade que tem muitos prazeres, né? Tem muitos atrativos, e muitas vezes a nossa carne ela quer o atrativo que está ali à sua disposição, que o mundo está gritando aos nossos ouvidos, né? E nós precisamos, então, vencer as emoções, não deixarmos ser dominado pelas emoções. E isso é um tema, então, que queremos conversar com vocês nessa noite, né? Então, um tema fundamental, e para nós estruturarmos esta programação, queria ler com os irmãos, ler com vocês, em Jeremias, no capítulo de número 17, e no versículo de número 9. Jeremias 17, 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Ainda Eclesiastes 11, 9, ele diz: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, recreia-se o teu coração, saiba, porém, que, portanto, por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Né? Então, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, é uma situação que nós precisamos lidar, né? Tratar, e até os nossos últimos dias,
até Cristo retornar, precisamos viver com as nossas emoções, conviver com o mundo, tentando nos seduzir para buscarmos a vontade de Deus, buscarmos sermos servos de Deus e fazermos a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero deixar neste início de programação é: jovem, você já tomou alguma decisão por impulso e depois percebeu que tomou uma decisão errada? Você já fez algo no imediatismo, onde as suas emoções ali disseram: esse é o caminho certo que eu tenho que fazer, isso é o que eu preciso fazer agora, é isso que eu preciso neste momento. E depois que passou aquele momento, percebeu que cometeu um erro, percebeu que tomou uma decisão errada, né? Então, irmão Roger, você já teve situações assim na sua vida? Quantas vezes, né, irmão Eduardo? Já sofreu isso? Então, todos nós, né, já fizemos alguma coisa, o impulso, o momento, a emoção ali gritando, e nós deparamos e fazemos aquilo que a nossa carne ali, que o nosso sentimento, né, está pedindo, e depois, não devia ter agido assim, né? Aquela compra por impulso, ainda mais agora na de shopping, né? Então, compra no impulso, compra, né, na internet, ali comprou por impulso, mas tipo, nem sabe isso aqui, mas agora já comprou. Já parcelou no cartão, já tá, né? Então, temos que conviver com nossos sentimentos de querer a euforia, né, de querer gastar a euforia, de responder a algo. Muitas vezes, né, a gente estava comentando na vinda para a programação sobre o mundo de emprego, né, o mundo dos negócios, e às vezes a gente tem os funcionários dedicados, outros não, mas aqui não é reconhecido. E às vezes acaba acontecendo uma situação no serviço, e aquela vontade de responder na hora, aquela vontade de dar uma resposta, né, e aí tem que segurar e dizer pro velho Adão: calma, Adão, tu já deu, né? Não é mais a filha, não é mais o Eduardo, não é mais o Roger, mas agora é Cristo que vive em mim, né? Então, dominarmos essas emoções, né? E muitas vezes a gente acaba falando, ferindo alguém, porque as nossas emoções gritaram mais alto e fizeram nós tomarmos uma decisão equivocada. Então, compartilhe conosco, né, se você já passou por isso. Creio que todos, não há quem não passou por este momento de tomar essa decisão por impulso. É, irmão Roger? Olha Deus, é verdade. É verdade. Porque muitas vezes é a ação da nossa carne, né, irmão? É a ação da nossa carne, nosso impulso, né? É a ação da nossa carne. Nós temos com essa batalha todos os nossos dias. Todos os nossos dias nós temos essa batalha com a nossa carne. E todos nós temos esse automático nosso de se atrair pelas coisas do mundo. Se atrair pelas coisas do mundo. E quantas vezes, eu digo mesmo, experiência própria, quantas vezes nós, como o nosso irmão falou, tomamos decisões, tomamos escolhas por impulso no momento. Isso varia também nas questões das emoções nossas, né? Questão de ira, de nós rimos em horas que não eram adequadas. A própria Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Mas esse impulso a gente ir tempo, não pode ganhar na hora certa. Tomando cuidado em coisas que não convém no momento. Então isso não varia, né? Muitas vezes a questão de ira, por exemplo, né? Quando ficamos irados e pensamos, não devia ter tomado uma atitude assim, né? Quando a gente fala mal com alguém, com publicidade, né? Dando um bom exemplo, um bom testemunho, né? Então isso são exemplos, né? Que mostram essa publicidade quando nós, em meio a uma emoção, um momento sedutor, né? Que é da nossa carne. A carne ela se inclina pelas coisas terrenas, pelas coisas que tem no mundo, né? Tanto e nos leva a tomar escolhas que não eram adequadas. Glória a Deus, o senhor falou, eu tenho um grande problema, sabe? Que é controlar o risco agora da questão de hora oportuna, né? Me lembro, nossa, aí como motivo, e ela começou a chorar na minha frente. Só que em vez de eu acudir, eu comecei a careta que ela estava fazendo chorando. E esse tempo, meu filho também estava chorando e não conseguia acudir. Eu comecei a rir, tive que sair, deixar pra mãe resolver, porque me deu um ataque de riso ali no momento, né? Então, tem que controlar as emoções, a gente às vezes, né, não consegue. E irmão Eduardo, existe alguém que não tem emoção? Não tem. Alguém que consiga, humanamente, né, tirar essa emoção, não tem como nós removermos as nossas emoções. Deus, ele nos fez pessoas, seres humanos, com emoções, né? Deus poderia ter feito robôs. Se tirasse a emoção do ser humano, bota uma programação ali, virou um robô. Mas Deus não quer robôs. Deus não escolheu robôs para lhe adorar. Deus escolheu homens, mulheres, né, sujeitos ao entendimento, sujeito ao sentimento, né, de arrogância, de desejar demais. Deus nos fez com sentimentos, para que através dos nossos sentimentos nós possamos glorificar Deus, né? Todos nós temos a escolha de adorarmos ou não adorarmos a Deus, obedecermos ou não obedecermos a Deus. E a maior prova de adoração a Deus é quando a nossa carne, ela deseja alguma coisa. Ela deseja ser um prazer imediato, uma reação imediata. Mas nós submetemos as nossas emoções a Deus. Nós conseguimos submeter o nosso coração, as nossas atitudes a Cristo. Todos nós somos dominados, somos feitos de emoções. Temos emoções, nós ligamos com uma boa notícia. Agora chega lá, irmão Eduardo, o senhor vai receber um aumento de 5 mil reais. O senhor vai ficar como? E agora chega, irmão Roger, ali, chega a notícia, um falecimento de um ente querido, um ente próximo. Dá aquela não tem como somos ligados isso. Então, você tem soluções, você acelera, né? Para acelera, a caminhada da Deus, né? Mas as emoções, elas precisam ser usadas, guiadas por Deus. Nosso irmão Eduardo, né, teve, não é justo dizer que o seu coração já acelerou antes da sorte, ela está aqui te olhando. Mas, né, muitas vezes o coração acelera, a gente acha que aquela pessoa, né, e daqui a pouco não é. É outro.
problema é, tu vai ter uma consequência disso. Você vai receber uma sentença, seja de bênção, seja de maldição. Então, o que você quer para a sua vida? Quer ser dominado, aquela pessoa dominada pelas emoções, se guiada pelos teus caminhos, pelos teus pensamentos, ou ser guiada por Cristo, ser guiado por que Deus tem para a sua vida? A gente vê diversas passagens na Bíblia de homens sujeitos a emoções, né? Nós vemos Elias, um homem profeta de Deus, cheio de Deus, né? Orando, zombando até mesmo dos inimigos, né? Orando e fogo do céu descendo, mas Elias também fugindo por causa da ameaça de uma mulher e desejando a própria morte. Então nós estamos sujeitos a essas emoções. Só que coisa linda é quando nossas emoções elas estão sujeitas a Deus. Aleluia. Nós temos Pedro com sentimento de medo, negando a Cristo, né? O primeiro sentimento de Pedro, eu vou contigo até a morte. Depois veio a realidade, veio o momento que ele precisava se colocar ali a sua fé em ação, ele teve medo, né? Sucumbiu ali à pressão externa e não foi, não, eu não conheço Jesus, afundou nas águas também, né? Então, somos recheados desses sentimentos, somos recheados dessas emoções. Só que coisa boa, jovem, é quando as suas emoções, elas estão na presença de Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor e logo na sequência damos continuidade a esse assunto e compartilhe e coloque as suas opiniões, coloque ali o seu comentário, que nós, no retorno, já estaremos também lendo o chat ali com os irmãos. O nosso lema é Deus à frente, geração eleita. O nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 22h47. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens o aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida. E só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança e no dia a dia da vida tu és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera. Glória a Deus, meus irmãos. Retornamos, estávamos com algum problema aqui no áudio, mas creio que já está melhor. Alguns irmãos ali no chat já estão respondendo ali que melhorou o áudio. Glória a Deus, meus irmãos. Agora nós trocamos, né, o irmão Roger, então, pela irmã Ana Sor. Estava com chamando ela no dela. Senhora Ana Sor. Esposa do nosso irmão Eduardo, que vão completar longos 2 meses de casados, né? Glória a Deus por isso,
Ainda nem sabe o que é rua ainda, mas vai saber, vai descobrir. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente está falando sobre emoções. E eu achei interessante nós chamarmos o nosso irmão Eduardo, na só, também para compartilhar isso. Eu sei que é uma situação que tem muita dúvida, né? O jovem tem muitos questionamentos, o coração acelera, o coração ele quer, né? Uma resposta imediata de Deus, e muitas vezes a resposta de Deus não é imediata. Né? A resposta de Deus demora, a resposta de Deus tem que trabalhar em nossa vida, prepararmos para aquele passo. Então, ele tem a ansiedade, né? Tem a ansiedade do trabalho, a ansiedade do tratamento, né? Querer uma resposta de Deus para a ocasião, no momento imediata. A gente vive em um mundo imediatista. Abre o teu celular, tem informação para você na China, abre o celular, tu já tem informações de quanto o dólar, quanto o euro, quanto está o tempo lá, não sei aonde, tu consegue ter todas as informações que tu precisa, uma dúvida de matéria escolar, e consegue então imediatamente ter a resposta. Né? Irmãos, glória a Deus. Vamos tentar abrir no áudio aqui, que alguns irmãos estão voltou a ficar ruim. Mas vamos, para saber, tentando ajustar ali nosso áudio. Nós temos, então, meus irmãos, muitas ansiedades, muitos anseios, né, muitas situações dessas preocupações. E a pergunta é o que te seduz, o que está te movendo, o que está seduzindo hoje a nossa juventude. Essas ansiedades, esse desejo, né, muitas vezes o desejo de ser aprovado, né, de ser aquela pessoa que as pessoas olham e identificam, né, uma pessoa padrão, uma pessoa com eloquência, uma pessoa de posição, pela aparência, por ser. Então, a indústria de cosméticos, as indústrias, elas recebem, né, um alto valor, né, por causa dessas aparências, o desejo de ser aquilo que não é, para aparentar aos outros algo que não é. Né? Tem uma normalização do pecado cada vez maior, né? As pessoas aceitando como normal, aceitando como correto, aquilo que a Bíblia diz, né? Então, querendo nos fazer entrar para aquele caminho, para ser aceito, para se adequar àquele ciclo de amizades, né? Indo contra a palavra de Deus. Então, temos tantos anseios, temos tantas coisas que envolvem o nosso coração, e muitas vezes isso nos faz tomar caminhos errados, nos faz tomar decisões equivocadas. E a escolha, após a escolha de Cristo, após escolher para a salvação da sua alma, também é uma das ansiedades do jovem, o casamento. Então, eu queria compartilhar com os irmãos, né, deixa eu permitir o irmão Eduardo, eu já falei mais também, né, mas o irmão Eduardo, a irmã Ana, como foi esse processo de vocês, então, né, essa experiência de vocês? O irmão Eduardo conheceu há um tempo, mas na sua hora também, mas não, desde o que eu falei na igreja, 8 anos, o irmão Ana dos retiros, né, do o irmão Eduardo tem vontade, na sua experiência de confirmação de Deus, de coração, saber que o senhor a esposa que Deus tinha criado. Bem, primeiramente, vamos ver em Gênesis. Vamos falar do seu encontro. De canal, quando relaciona, ele confia em si mesmo, no seu braço, confia no seu pensamento, confia no seu direito humano, confia na sua própria força, confia naquilo que sabe fazer. Glória a Deus, vamos ouvir mais um louvor e né, continuamos a programação.
Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Toque em mim de novo. Glória a Deus, meus irmãos. Então, estamos novamente no ar. Né? Até comentem, peço que nos auxiliem, comentário com a questão do áudio, se melhorou. Né? Então, irmão Eduardo, o senhor estava relatando ali o seu... Amém. Amém, irmãos. Vamos ler novamente, porque provavelmente alguns irmãos não conseguiram acompanhar, né, devido ao áudio. Então, iremos ler em Jeremias, na Bíblia, Jeremias, seu capítulo 17, e seu versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, Glória a aqui Deus está nos dizendo que maldito é aquele que confia no seu próprio braço, que confia nos seus próprios pensamentos, no seu próprio saber, no seu próprio eu, até mesmo na sua soberba, que confia muitas das vezes em homens que não vão trazer um ensinamento certo, que não vão te ensinar certo. Principalmente de pessoas ímpias, principalmente de homens que onde a gente procura para saber mais sobre nossas questões emocionais, né?
sobre nossas questões onde envolve nossas emoções, onde nos prejudica, onde nos causa ansiedade, onde nos causa depressão, tantas séries que nos causa muitas das vezes desejo de suicídio, pensamentos de desistir, pensamentos da vida, de desistir de todo o processo da vida, pensamentos de muitas das coisas. E decorrente a isso, ah, Deus sempre me disse, sempre me colocou no meu coração, sempre me manteve nisso, sempre me disse que confia em mim, não confia em ti mesmo, não confia no homem, não confia em teu patrão, não confia no teu chefe, não confia no teu amigo, teu melhor amigo, não confia muitas das vezes. Por quê? Porque nosso melhor amigo é nosso Deus, nosso Jesus, o único que vai ser verdadeiro, o único que vai falar a verdade para a gente, o único que vai demonstrar a sinceridade, o único que vai mostrar para nós que realmente tudo que ele vai dizer vai se cumprir. Tudo que ele vai dizer vai se realizar. Tudo que ele for dizer vai se cumprir. Graças a Deus. Então, Deus foi sempre me colocando isso nos meus desejos, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Embora muitas das vezes eu sofria muito com ansiedade, tinha muita depressão. Houve uma época onde eu comecei a morar sozinho, praticamente quase 3 anos morando sozinho. E nesse tempo, Deus foi me ajudando, né? Foi me aperfeiçoando, foi me estruturando, porque eu não estava conseguindo muitas vezes me manter na casa do Senhor. Teve cultos que eu faltava, tinha cultos que eu não ia. Muitas coisas que aconteceram em questão de ansiedade, depressão, né? Onde eu não tinha mais desejo, às vezes, de ir para a casa do Senhor, onde eu não tinha mais desejo de orar, onde eu não tinha mais desejo de buscar o Senhor. Mas Deus ele nunca permitiu que eu me afastasse da casa do Senhor. Deus nunca permitiu que eu perdesse a esperança de estar na casa dele, né? Porque houve várias oportunidades, várias circunstâncias, várias oportunidades de bandejas que o inimigo oferecia para que eu caísse no pecado, para que eu caísse em tantas coisas. Só que nesse meio tempo, bem antes, no passado, entre 14 e 15 anos, nesse tempo eu e a minha esposa, a gente começamos a orar juntos. A gente iniciou uma oração sem ninguém saber, apenas nós dois. No culto, somente eu e ela, orando ali. E, claro, só que a gente ainda era muito imaturo, a gente não tinha maturidade suficiente para realmente buscar Deus, né? Realmente colocar isso como um compromisso diante de Deus, né? A gente orava, a gente clamava, a gente buscava Deus, mas muitas das vezes a gente não fazia campanhas, a gente não fazia jejuns em prol a isso, né? A gente apenas orava ali para que a gente fosse a vontade de Deus, né? E o tempo foi passando, a gente foi orando, muitas coisas mudaram, nossos pensamentos mudaram. A gente foi amadurecendo, tanto fisicamente quanto espiritual, a gente foi amadurecendo, cada um foi aprendendo a vida, cada um foi aprendendo a trabalhar, a ter responsabilidade com a vida, né?
cada um foi aprendendo a conviver com a sociedade, a conviver no mundo e na igreja também, aperfeiçoando na igreja, né? Se aperfeiçoando na casa do Senhor. E graças a Deus, esse sentimento que eu creio que Deus colocou no nossos corações, né? De orar, graças a Deus nunca silenciou, nunca se apagou essa chama, nunca se apagou esse sentimento, essa emoção de orar um pelo outro, porque a gente já sabia, a gente já tinha isso em nosso coração, nossa mente, que era da vontade do Senhor, era da vontade de Deus. Graças a Deus, Deus nunca permitiu que eu caísse em adultério com uma outra mulher. Deus nunca permitiu que eu beijasse uma mulher, que eu saísse com uma mulher por aí, Glória a Deus. uma guria. Graças a Deus, Deus sempre deu o livramento. Deus sempre me deu Isso. o livramento para... Isso é algo, irmão, desculpa ali, Bem. é muito importante, meus irmãos, né? A questão, a gente estava falando sobre essas pressões do mundo, né, que vai gerando essas emoções. O que o irmão Eduardo está relatando é que a irmã Ana Sora foi a primeira moça, né, e a única moça em que Exato. ele teve um contato, Isso. né? E isso para o mundo hoje em dia aí afora é algo, né, de vergonha. Mas como é que tu vai dizer isso ainda no YouTube, né? Vai dizer para todo mundo. Mas isso é alguém que tem um desejo de seguir. A emoção não está no que os outros falam. O irmão Eduardo estava falando questão de bandejas, né? Quantas vezes alguém, né, na escola, no tempo de escola, no tempo de tantas outras circunstâncias, né, para Exatamente. se oferecendo até mesmo, Isso. né? Que antigamente se tinha aquele conceito que o homem queria o moço que vai atrás da moça. Hoje em dia está praticamente ao contrário, né? Tem as mulheres, as moças estão se atirando em cima dos moços. Isso. E aí como se lida, né, com esta situação? Como se trabalha com essa situação? Somente através de entregar as suas emoções a Cristo. O irmão Eduardo está ali dizendo o momento a qual ele passou, só pincelando, meu Eduardo, a questão do que ele morou sozinho, né? A gente conversou até mesmo. O irmão Eduardo tinha um trabalho ali onde ele dormia no próprio serviço ali, né? Onde ele trabalhava, morando sozinho ali. E muitas vezes o sentimento de angústia, de opressão, de depressão, né? Ali tentando lhe dominar, tentando lhe afetar, né? E até a fé esmorecendo, Exatamente. né, irmão, em alguns momentos. Mas isto na nossa caminhada acontece, é normal, a gente passa por esses momentos. O que é importante a gente entender é a gente não pode parar nesses momentos, né? A gente não pode ceder a este sentimento, né? E entregar isso a Cristo, né? O irmão Eduardo estava relatando o começo da oração com a irmã Ana Sora sozinhos, e eu, só tomando uma parte, eu sei, o início foi meio conturbado, né? O senhor falou mesmo que não estavam ainda maduros, ainda, né? E a gente sempre, porque a gente sempre aconselha aos jovens, né? Sempre quando vai, tá gostando de uma moça, está gostando de um moço, procure o seu líder, procure o seu pastor, converse com ele, né? Não faça algo da sua natureza, porque o irmão Eduardo disse, ainda não estavam maduros ainda. E aí quase que, né, se não é uma ação de Deus, o casamento não sai. Exato. Né? Porque foi naquele momento ainda não era o momento certo. Ainda precisavam amadurecer, precisavam Deus trabalhar na vida deles. Então, eu vejo, irmãos, assim, eu glorifico a Deus pela vida do irmão Eduardo, pela vida da irmã Ana Sora, mas eu quero, aproveitando essa situação ali, quantos, né, tomam da sua cabeça, eu vou casar com fulano, vou casar com a ciclano, quando ninguém, né, não comunica a pastor, não comunica o líder, e aí tem um casamento depois, na frente, que não dá certo, desastroso, né? Mas glória a Deus que os irmãos conseguiram corrigir essa rota aí, né, no meio do caminho, para não entrar numa decisão da emoção, né? Exatamente. Pode...
nesse meio tempo, houve um temor entre nós dois, assim, em questão de não ter comunicado com o pastor. Então, eu fui lá, comentei com o pastor Heraclides, nosso pastor, que era nosso pastor antes da nossa área, que agora é nosso pastor Valdelírio. O nosso pastor Heraclides, eu cheguei nele, conversei com ele sobre que a gente já estava orando junto, né? A gente já estava buscando a Deus junto. Aí o pastor até me deu um puxão de orelha porque a gente não pode saber que está orando um pelo outro. A gente tem que orar um pelo outro, só que sem o um do outro saber. A gente tem que esperar a vontade de Deus, para que Deus fale, meu filho, realmente aquela ali vai ser tua esposa, e tu pode chegar nela e começar a orar por ela. Aí o pastor já quis, mas a bênção de Deus, já que vocês estão orando, então podem continuar. Bom que tu veio até mim e me comunicou, né? Então, graças a Deus, Deus foi nos dando graça. Corrigiu a rota aí. Exatamente. Glória a Deus. Não, nada ia oculto aí, jamais. Porque por que eu fiz essa pesquisa? O que eu sei, né, depois Sim. foi essa correção de rota. Por isso Sim. até eu disse ali. Porque senão o jovem tem muito esse sentimento. E a gente está falando sobre as emoções, né? E o mundo, né, ele diz, o jovem cristão principalmente, né, que ele está se resguardando para alguém que Deus vai lhe confiar. Então seu coração acelera, dependendo da pessoa, a cada culto uma vez por uma pessoa, daqui vai na outra igreja, já acelera por outra, não, agora não é mais essa, é aquela, Verdade. né? E daqui a pouco está orando por 5, 6 ao mesmo tempo, né? Então não é esse que Deus quer, Deus não quer que você atire, né, 10 pedras aí e veja onde que vai dar fruto. Não, Deus quer que você semeie aonde Deus tem um futuro para você, né? Então, o primeiro passo, se o coração acelerou, a ansiedade, o desejo é falar com a pessoa, né? Vou falar com ela, eu vou falar com ele. Mas o primeiro passo é essa tua emoção, guarda, né? Coloca ela aos pés do Senhor, coloque as tuas emoções aos pés de Jesus. Deus, meu coração está acelerado aqui, né? Estou sentindo umas coisas estranhas aqui dentro de mim que eu não sei lidar, né? Que o Senhor me ajuda. E aí conversa com o líder, conversa com o pastor. Às vezes tem aquele medo, né, de falar com um pastor, com um líder, e é super normal, é algo que todos nós somos envolvidos pelas emoções. E é um passo muito importante, né? É o casamento, é o seu futuro, é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida ao lado. O pastor Heraclides, ele tinha um ditado, lembra, irmão Eduardo? Pitou o fumo, rolou o fumo, tem que pitar até o final, né? Então casou porque quis até o final. O mundo diz, não casou, não deu certo, separa, vai de novo. Mas a gente não anda segundo o conceito do mundo, a gente anda segundo os conceitos de Deus. Exato. Então, por isso esse passo tão importante. Por isso a gente precisa colocar a emoção em Cristo Jesus, deixar para Ele, né, as nossas ansiedades. Você acha que Deus não sabe como é que está o teu coração? Acha que Deus não sabe como estão as tuas emoções aí dentro? Só que muitas vezes a gente não fala para Ele. A gente quer falar para a moça, a gente quer falar para o moço, a gente quer falar resolver. Para amigo, para amiga. Falar pior ainda, né? Falar para o amigo, falar para a amiga. Ainda. Dar um conselho ainda antibíblico, né? Fala uma bobagem e a pessoa entra naquele caminho achando que é o certo, daqui a pouco não deu certo. O amigo que te deu o conselho tá nem aí para ti, ó. O problema agora é teu. É a amiga que te falou, não, vai que é de Deus. Mas ela não orou, ela não jejuou, ela não buscou para dizer aquela resposta. Eu já vi, irmãos, pessoas dizerem assim, olhar assim, um jovem, assim, uma moça, né, uma moça crente, louva, usada por Deus, moça mesma coisa, crente, usada por Deus, prega a palavra. Aí alguém olha e diz, não, é de Deus, aqueles dois juntos ali. É de Deus, e fala, começa a minar a cabeça de um, começa a minar a cabeça do outro. Pior coisa. E faz começa um casamento. a surgir um sentimento onde não tinha. Exatamente. Gera um sentimento onde não era para ter um sentimento. Os crentes casamenteiros, o Roger dizendo ali, é verdade.
E aí coloca um casal, 2 jovens, ainda que estão sendo aperfeiçoados por Deus. E eu até não digo, sempre quando um jovem ele vem falar comigo sobre sentimento, por uma pessoa, por uma moça, por um moço, né, eu sempre digo, não, o silêncio de Deus também é resposta. Qual é a resposta de Deus no silêncio, meu filho? É que é não, é que é sim, é que é espera. Quem sabe tu ainda não está pronto para aquele passo. Né? Eu digo, é a mesma coisa que tu dá uma moto de 600 cilindradas aí para uma criança de 6 anos andar. 7, não consegue nem ficar em cima da moto. Ou um adolescente de 12 anos, 13 anos. Né? Ele ainda não tem a maturidade para lidar com uma moto com aquela potência, né? Com a velocidade, com a força daquela moto. E aí ele vai acabar se matando com aquela moto. Então, jovens que têm uma chamada de Deus, que tu olha, são jovens de Deus, mas há o tempo certo de Deus. Deus tem que aperfeiçoar, Deus tem que trabalhar. Então, desconfie daquele que te diz na primeira vez, é de Deus. É de Deus, vai que é de Deus. Desconfie. Né? A tua emoção vai dizer que é. Se você já está acelerado o coraçãozinho, vai dizer que é. Já tive também situações de pessoas dizendo, não, eu tive um sonho. O sonho não é confirmação. Eu durmo, eu acordo pensando na Graziele, vou usar minha esposa, né? Eu acordo pensando na Graziele. Aí canta o hino, é graça, é confirmação de Deus. Né? Tudo é confirmação de Deus, né? Eu brinco com ela, a minha esposa fez algumas provas, né, com Deus, antes de a gente conversar sobre isso, né, sobre sentimentos. E eu digo, tá, tuas provas também, se vir de camiseta verde no culto da juventude é porque é de Deus. Né? Claro que não foi essas, eu pego no pé dela apenas, mas aí tem jovens que faz isso. Não, se o pastor Humberto pregar na terça-feira, culto de doutrina, é porque é de Deus. Aí o pastor Humberto foi viajar, não foi no culto. Não, é para a próxima terça. Né? Essa não conta. Então, a gente tem que buscar a vontade de Deus. E o nosso coração vai estar pensando na pessoa. Tu vai sonhar com a pessoa. É algo quase que normal. Tu tem que pedir uma orientação de Deus. Acalmar teu coração e esperar Deus, ele vai trazer confirmações. E coisa boa quando Deus confirma. Os irmãos ainda estão na lua de mel. Né? Ainda não quebraram os pratos ainda. Né? Esperamos não quebrarem os pratos. Mas quando der a briga, quando dá o desajuste, né? Quando dá aquele... E aí vem o inimigo e coloca ali, não é de Deus esse casamento. Né? Tu tomou uma decisão errada, agora tua vida está toda arruinada. Né? Agora, quando tem a confirmação, não, Deus me confirmou, eu tenho a certeza que esta é a pessoa para mim. Então eu vou me ajustar, ela vai se ajustar, a gente vai, né, ajustar a engrenagem para andar juntos. Porque Deus está na frente. É a pessoa que Deus escolheu para mim. Há uma diferença. Né? Não que o casamento, irmão William, que Deus, então, a pessoa que Deus escolheu, a Ana Sor, o irmão Eduardo, eles nunca vão brigar. Queira Deus que não, mas a gente sabe que vai ter os desajustes, vai ter ali as questões, né, da adaptação no início, vai ter um momento que um quer uma coisa, o outro quer outra, né? Então, vai ter os momentos de atrito, e nesses momentos de atrito vai ter as emoções, né, dizendo, fala isso para ela, fala isso para ele, pega as tuas coisas e sai de casa, vai ter essas situações. Aí a gente tem que pensar, não, Deus me confirmou, essa é a pessoa para mim, eu preciso lutar pelo meu casamento. Exatamente. Colocou aquela emoção aos pés de Cristo. Né? Dizer, Deus, eu estou com vontade de falar umas poucas e boas para ela, estou com vontade de me avançar nele, mas coloca para Deus esse sentimento, deixa Deus controlar os teus sentimentos. Né? Então, a importância, meus irmãos, desse processo de colocar em Deus, não tomar essa decisão de abrupto, né, na emoção. Deixa Deus trabalhar. Bom, Eduardo, eu sei que eu atrapalho, mas eu preciso fazer não, versos de Deus. Apontamentos. Complementa, ajuda muito. Versos de Deus. Mas, tipo assim, glória a Deus, né, pelas nossas vidas, porque Deus foi nos ajudando até a gente começar a fazer nossas campanhas. A gente começou a fazer, principalmente ela começou a fazer campanhas sobre o nosso casamento, porque houve momentos a qual a gente não queria mais. Houve a oração.
houve momentos que a gente desgostava, assim, um do outro, a gente não queria mais conversar, a gente não queria mais questões de estar em contato, em questão de conversar, não estar em contato sozinho, mas sim conversar. E a gente, assim, ficou bastante tempos, assim, sem se conversar, em questão de oração também, a gente não orava mais, mas aquela chama nunca se apagava, aquele desejo um pelo outro, assim, porque quando aparecia uma oportunidade, assim, de casamento, principalmente comigo, assim, aparecia muitas oportunidades, não para me exaltar, a misericórdia de mim, mas aparecia oportunidades... Vou ficar quieto, né? Vou ficar quieto. Oportunidades muito boas, de questões, assim, de, tipo, do pai da moça, iria pagar todo o casamento, ia dar a casa, ia dar carro, ia Mas se o praticamente... senhor não quis, mano. Tá, te ver. Se é um interesseiro, já vai, Ah, né? já Vai, vai. já vou. Ixi, Agora, caiu é na essa, é Deus. Cair da bandeja já era. Muitas oportunidades. Tá assim. valorizado o passo do moço. Nossa. Aí, pior que vinha de longe às vezes. Via de moças de longe, assim, do nada, me chamavam no WhatsApp. E eu sempre conversando normal, firme, assim, nunca me abrindo jamais, sempre normal. Irmão, Uma conversa. aproveitar os ganchos, né? Que é... Um jovem te chamou no WhatsApp, uma moça te chamou no WhatsApp. Não, já desconfia, né? As coisas de Deus, elas não nascem tortas. Né? Então, se ali tem uma... O que o senhor falou ali, eu vivenciei no meu casamento, vi acontecer com outros, na questão do casamento, de pessoas quererem arranjar o casamento. Não, mas aqui é minha filha, meu filho, né? Exatamente. E se lançarem contra o casamento também, né? De querer colocar essa dúvida do momento de será que é Deus? Eu não estou mais achando que é Deus, né? Mas é justamente isso, colocar o coração na vontade de Deus, sabe? É insistir. Eu me recordo de situações parecidas com o irmão Eduardo falou, de pessoas que, né, fazem uma propaganda, né, da sua filha, enfim, né, para tentar te iludir ali a casar na emoção, né, na aparência, mas não é aquilo que Deus tem, né? E se um jovem, volto a dizer, se um jovem, uma moça, um moço te chamou no WhatsApp querendo papinho, é cilada, né? Não é o que Deus tem para ti, porque as coisas de Deus não começam assim. Manda ele pro joelho, manda, irmã, vai orar, não vai orar, porque teu problema é falta de oração, né? Então, a importância desse cuidado, desse zelo, irmãos. É que há muitos que parecem cordeiros, mas são lobos. Né? Tá cheio. Então, você quer um casamento abençoado? Busque em Deus quem é os verdadeiros cordeiros, né? Quando Samuel foi ungir o rei, tudo tinha aparência ali de rei. O único que não tinha aparência de rei era Davi. E era quem Deus conhecia o coração. Então, coloca diante de Deus esse teu sentimento e foge das ciladas aí do diabo. Principalmente, né? Então, continuando, né? Só consegue terminar, mano. Deixa. Ah, Jesus. Ela tem que falar um pouco também. Mas, continuando, né? Então, essa chama nunca se apagava. Esse amor, mesmo que a gente nunca, tipo assim, teve em contato como namorados ímpios, né, assim, mesmo a gente não tendo contato de abraços, mesmo a gente não tendo contato de beijo, ou contato de estar o dia a dia com a pessoa, aquilo ali nunca se apagava, aquele sentimento, aquela emoção de querer mais, estar perto, de ver a pessoa na igreja, de ver a pessoa... Coraçãozinho acelerado. Mas Deus, nas consagrações, nos retiros.
Então, às vezes o prazer vinha bem mais quando a gente se via. Isso Glória aí, a graças Deus. a Deus, nunca foi se apagando, né? Então, graças a Deus, Deus deu o amém. Chegou Glória o a momento. Jesus. Foi aí que... Pode falar, pode falar. Aleluia. Fica nervoso, né? Coisa boa isso. Já passei essa fase, então. Coisa boa. Meus irmãos, mas. E teve, irmão Eduardo, teve relutando, teve Bom. o senhor, como que eu vou dizer? Uma oposição espiritual, sente aquela oposição espiritual ao casamento. Deus confirmou, é a pessoa. Né? Teve aquela batalha. Teve, tipo assim, às vezes o inimigo colocava na mente, mas será que realmente é ela? Será que realmente tu tá orando pela mulher certa? Será que realmente essa mulher que tu vai se casar, ela é de Deus mesmo? O inimigo sempre colocava assim na mente. Glória a Deus. Realmente, tu vai se Outra, casar com ela? outra questão que é muito comum, né? É esses pensamentos. E é coisa boa que tem essas batalhas. Quer dizer que Deus está na frente. Isso. Se não tem, né, esse pensamento, aí, será que realmente... É porque tu está na emoção. Agora, quando tu quer a vontade de Deus, tu vai analisar, né? Tu vai dizer, Deus, eu preciso entrar nesse negócio, nesse casamento, 100% de certeza que és tu que está na frente. Exatamente. Né? O senhor falou da questão tem aquele momento que não está mais gostando, tá meio né? Não sabe se realmente se não é, se de Deus. Eu me lembro do meu casamento, quando nós estávamos orando, eu e a irmã Graziele, já estávamos orando juntos, a gente orou juntos 9 meses até Deus confirmar, ela já estava orando muito mais tempo. Né? E quando chegou nos 9 meses, no final de um ano, eu digo, eu já está tanto tempo, né? E Deus não confirma nada. Eu acho que uns 23, 21, acho também. E eu digo, não é de Deus, então, né? Deus não confirma, não fala, então não é de Deus, ou não é agora o momento. E vou parar de orar. E eu estava em Três Cachoeiras nesse momento. E aí, quando eu disse vou parar de orar, numa vigília, né? Foi a vigília de virada de ano que a gente estava lá. E Deus entregou, né, algo para mim ali, não desistir de orar, porque era de Deus e Deus estava preparando o momento certo. E aí, no momento certo, veio a confirmação de Deus ao meu coração, né? E a gente soube que era Deus. Então, tem as imperfeições, tem os arranca-rabos, às vezes, né, de um casamento, mas a gente sabe, é Deus que nos colocou neste casamento. Então, a vontade de Deus para nossas vidas é essa. Né? E glória a Deus é isso. Tem as oposições, tem as guerras, tem aquela pessoa que olha naquele momento e diz, mas não é de Deus. Ou aquela pessoa, importante nós frisarmos isso, não espiritual. Né? Se é um pastor, se é o líder, ouve, presta atenção, vai por oração, vai por jejum. Né? Uma pessoa que quer o teu bem, vai consultar a Deus sobre aquilo. Né? A Bíblia nos fala ali de Gideão. Né? Gideão fez quantas provas com Deus para ter certeza? Então, faça prova com Deus, busque a vontade de Deus, mas não haja na emoção. Irmã Carol, viu? Eu falei que ia te chamar de Carol. Irmã Ana Sora, agora chegou a sua vez, mano. Conta a sua parte da história. Só ele falou ali que ele era como é que é? O Brad Pitt? Ali Ai, meu Deus. O queridão. Ai, Jesus amado. Agora a senhora conta a sua parte da história. Amém. Eu quero ler uma palavra, que essa palavra, quando eu estava no processo de oração, falava muito comigo. E eu descansava muito nessa palavra. Que é Salmos 37, 5. Depois do 5 a gente lê o 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Agora o 7. Descansa no Senhor e espera nele. Nesse processo de oração foi muito difícil para mim, porque eu era muito ansiosa. Ele já era mais tranquilo, eu era bem mais ansiosa. E a gente ficou 1 ano sem se falar, 2024 inteirinha, né? Porque eu tinha parado de orar com ele.
Só que eu continuei orando, né? Só eu e Deus, que nem ele tinha falado sobre essa campanha. Eu fiz muita campanha porque eu não queria casar com uma pessoa errada, né? Porque eu sabia que quem ia sofrer ia ser eu. Então, e também o nosso ex-pastor, né? Nosso pastor, que agora não é mais, ele falava muito sobre isso. Então, o temor e o medo de casar errado, os nossos líderes também falavam bastante. Então, eu tinha muito medo de casar com uma pessoa errada, casar com a pessoa que não era da vontade de Deus. Então, eu orei, fiz campanha, acordei de madrugada, orei, jejuei. E Deus sempre falando que era a vontade dele, mas era para mim esperar. E eu era muito ansiosa, que nem o irmão William tinha falado, que a gente ora hoje, a gente já quer a resposta hoje, ou a resposta amanhã, e eu era assim. Eu orava, e já queria que Deus me respondesse no estalar de dedos. E não aconteceu, não acontecia isso. E aí eu fui orando, pedindo para Deus confirmar, né, me dar uma direção certa, porque eu não queria destruir os projetos de Deus. Mas Deus foi falando, né? Falando. Só que o que mais me afetava nessa questão de oração era a ansiedade. Muitas vezes eu falava na oração que eu confiava em Deus, que tudo estava nas mãos de Deus, só que eu não demonstrava isso. Eu não demonstrava que eu confiava em Deus. Eu realmente não descansava em Deus. Eu só falava, mas eu não descansava de verdade. E muitas vezes a ansiedade vinha, as emoções vinham também. Que nem o irmão William tinha falado e o irmão Roger tinha falado que nas emoções a gente age por impulso. E muitas vezes eu agi por impulso. Muitas das vezes Deus falava para mim, espera, vai acontecer, é no meu tempo. E entrava aqui e saía aqui. E eu não esperava. E houve muitas atitudes que eu acabei tomando que com certeza não agradaram a Deus, né? E essa é a dificuldade de muitos jovens. A gente que é jovem entende que essa questão da oração de casamento, ainda mais quando tu sabe que é da vontade de Deus e esperar o tempo certo é mais complicado. Só que eu sabia que Deus ia fazer, que Deus ia cumprir aquilo que Ele tinha me prometido. Só que a nossa carne está sempre lá, né? Sempre. E eu falava, Senhor, me ajuda. Eu orava muito, falava, Senhor, eu entrego para o Senhor as minhas emoções, porque o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe o tempo determinado de acontecer tudo. E é isso que o Senhor está nos falando hoje, né? Para muitos jovens que estão nos ouvindo, né? Que está com esse desejo no seu coração, de entregar tudo nas mãos do Senhor e saber que Ele está cuidando de tudo, que Ele sabe o que a gente precisa, Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor diz que pode uma mãe se esquecer do filho que viu nascer. Imagina uma mãe que carregou por 9 meses, que amamentou o seu filho, e se esquecer como se não fosse nada. Imagina. Mas Deus, Ele não se esquece daqueles que buscam a presença dEle, né? E para muitos jovens que estão nos ouvindo nesse processo da oração de mim e do Eduardo, foi um processo bom, com certeza, né? Porque Deus nos aperfeiçoou, Deus nos deu maturidade, porque casamento... Claro, a gente está no começo, né? Mas que nem muitos dos nossos líderes dizem que casamento tem muita responsabilidade, que nem o irmão William disse que é para a vida toda. Então, é um passo muito importante que Deus, com certeza, se preocupa muito. Deus é o mais preocupado em dar um casamento abençoado para o jovem, em direcionar no caminho certo, em dar a direção certa. Mas muitas vezes não adianta a gente entregar, mas a gente agir conforme a nossa vontade. A gente age conforme as nossas emoções, conforme aquilo que a gente pensa, que nem o Eduardo disse, né? Que maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, né? Porque a nossa vida
tá nas mãos de Deus. Então ele sabe exatamente o tempo certo, a hora certa, o momento certo de agir. O nosso único papel é descansar em Deus. É descansar, entregar o nosso amanhã, porque, que nem eu falo muitas vezes para minha irmã, né? Que independente do que a gente orar, independente do que a gente pensar, Deus vai fazer a vontade dele. Deus não vai agir pela pressão da nossa vontade, Deus não vai agir pelo emocionalismo do nosso coração. Deus vai agir conforme o que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, que nem a palavra do Senhor diz aqui, né? Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a irmã Sora estava dizendo, quase saiu, Carol. E a irmã Sora estava dizendo, né? Ela colocava os seus sentimentos, então, na presença de Deus, dizendo, Deus, né? Seja feita a tua vontade. Mas o coraçãozinho estava ali, mas seja para hoje, Deus. Tá? Seja feito o teu querer, Deus, mas me fala qual é o teu querer agora. Né? Misericórdia. E a gente acaba vivendo desta forma. Né? Muitas vezes a gente quer colocar o nosso coração, então, a gente quer colocar nossas emoções em A Deus. gente quer descansar, mas... Só que a gente fica ansioso. Por causa do quê? Das nossas ansiedades, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E a gente precisa entregar essas emoções a Deus. Mais uma vez, eu forço isto para fixar, entregar as suas emoções a Deus. O casamento é um passo muito importante. Não entregue o que você tem de mais precioso, que é o seu coração, os seus sentimentos, né, para alguém que não é aquela pessoa que Deus colocou, para alguém que depois vai lhe fazer sofrer, vai ter um casamento onde não há paz de Cristo naquele casamento. Então, como nós conseguimos, então, colocar de fato as emoções aos pés de Cristo? Esta é a pergunta chave. Como eu consigo, irmão William, como eu consigo, irmão Eduardo, como eu consigo, irmã Ana Sora, colocar os meus sentimentos em Cristo para não, né, mandar aquela mensagem para aquela moça, para não mandar aquela mensagem para aquele moço dizendo, olha, estou orando por você, né? Estou gostando de você. Como eu faço, irmão William, para não seguir o conselho aí que o mundo aí me diz, o meu amigo me diz, o meu parente me diz, né? Às vezes aquela pessoa dentro da igreja me diz, né? Mas que não, eu sei que está contra a vontade de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, acho que todos os jovens já ouviram como é a forma para o momento da oração, o momento de orar a Deus, de buscar um relacionamento. Né? Sabe que é através da oração, sabe que não se conversa com a pessoa, sabe que não fala dos seus sentimentos para ela sem Deus confirmar primeiro para você, sabe que deve comunicar ao pastor, deve comunicar ao líder, sabe isso, nada é novo, que a gente está dizendo, nada é novo, né? Mas por que a gente não consegue seguir? Por causa das emoções. Por que o irmão Eduardo e a irmã Ana Sora não conseguiram seguir lá no início? Por causa das emoções. Mas quando eles trouxeram para a luz, quando trouxeram para o pastor, né, auxiliar eles nessa situação, foi diferente o processo, né, porque aí teve as emoções na direção de Deus, colocar diante de Deus. E é isso que a gente precisa. Como a gente faz isso? Né? A gente precisa, tem 3 passos, né, 3 chaves aí que a gente consegue para vencer então essas emoções e colocar elas ao Cristo. Primeiro passo, a gente precisa fortalecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Vamos ler ali em 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo de número 9. Diz assim, vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto muito desse versículo. Glória a Deus, nosso tempo, meu irmão, já está quase esgotando, mas eu gosto muito desse versículo, e é um versículo que a gente tem no nosso lema, né, geração eleita, mas nós somos chamados para anunciar as virtudes de Cristo, da luz para as trevas, anunciar as trevas para a luz. Então a gente precisa identificar-nos cada vez mais a nossa identidade em Cristo. Na escola, seus colegas sabem que você é cristão, no seu trabalho sabem que você é cristão, você identifica-se
como fortalece a sua comunhão com Deus, fortalece a sua vida com Deus, fortalece a sua estrutura em Deus. Né? Busque, quanto mais você se fortalecer a sua identidade em Cristo, quanto mais você se negar a se jogar aos pés de Cristo, mais fácil será vencer o mundo, né? Vencer a sua natureza. O segundo, alimente o espírito e não a carne. Gálatas 6 e 8, né? Há uma guerra travada entre a carne e o espírito. Então, primeiro eu coloco o meu alicerce, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sirvo a um Cristo, eu sirvo a um mestre que tem uma diretriz de forma de eu viver, a forma de eu me portar, de agir, eu me jogo a Cristo. Quando eu me jogo a Cristo, eu renuncio a minha carne e fortaleço o Espírito de Deus. Né? E não haja, o principal, não haja no momento da emoção e do impulso. Né? A maioria das compras feitas em shopping, em lojas, é feita por impulso. Um casamento tomado por impulso é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Pessoas fazem compras, gastos exorbitantes, financiamento de casas, de carros, por impulso. Né? Então, quando há o impulso, não haja naquele momento, naquela emoção. Segure e vá orar, vá colocar diante de Deus. Assim você irá conseguir vencer, né, vencer as suas emoções. Você vai conseguir vencer o seu desejo daquele momento e colocar a pé de Cristo, e calar as emoções para ouvir a voz de Deus. Né? Muitas vezes Deus fala um não, mas nós não ouvimos, porque não queremos ouvir aquele não. Né? Deus diz, espera, mas nós não ouvimos, porque não é aquilo que nós queremos ouvir naquele momento. Então, coloque as suas emoções em Cristo, fortaleça a sua identidade em Cristo Jesus. Né? Fortaleça quem você é de fato. Se você é a geração eleita, você é alguém escolhido para brilhar a luz de Cristo diante ao mundo de ilusões, de prazeres, de fachadas, né? Casamentos de fachadas que olham por fora, estão sorrindo, estão felizes, mas dentro do lar são infelizes. Né? Pessoas que por fora têm uma estética bonita, mas por dentro estão podres, né? As suas emoções estão adoecidas, estão enfermos pela soberba, pela ganância. Então, você fortalece a sua identidade, você é um representante de Deus e se jogue aos pés dele para vencer, então, as suas emoções. Glória a Deus, meus irmãos. Agradecemos a todos os nossos irmãos que participaram conosco através do chat. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Né? O nosso pastor Valdelírio, irmã Sofias, irmã Luciana, irmão Christian, a irmã Solecir, irmão Andersai, irmão Alex Correia, irmã Graziele, que Deus abençoe. E antes de nós terminarmos, meus irmãos, queria terminar esta live, né, fazendo uma oração pela vida do nosso pastor Valdelírio, a qual perdeu o seu pai recentemente. Ele colocou aqui no chat a solicitação de oração pela sua mãe, né, que perdeu o seu companheiro, né, e está nesse momento debilitado, né, dessas emoções, né, que a gente comentou até no início, né, de perder um ente querido, perder alguém próximo. A gente sabe que não é fácil, que somente a graça de Deus, o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos, né, trazer o seu consolo. Né? Palavras humanas não resolvem neste momento, apenas a presença do Espírito, do amigo Espírito Santo de Deus. Então vamos orar. Vou pedir a irmã Sora nos leva a Deus em oração e já nos despede na paz do Senhor Jesus Cristo, agradecendo a todos que participaram conosco nesta live. Senhor, na Tua presença, Espírito Santo de Deus, queremos colocar, ó Pai, o Teu servo diante da Tua presença, sua família, Pai, que o Teu Espírito Santo venha consolar o coração dos Teus filhos. Nós, ó Pai, não sabemos a dor que eles estão sentindo, mas o Senhor sabe. Que nesta noite, Pai, toda angústia, toda tristeza venha ser colocado por terra pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. O Senhor está no controle, Pai, de todas as coisas.
A tua palavra diz que o Senhor é o Deus das consolações, que a alegria do teu Espírito Santo venha invadir esta família. Oh Pai, que nesta noite a alegria, Pai, o vigor, Senhor, venha invadir o coração dos teus filhos. Coloca por terra, Pai, coloca por terra tudo aquilo que o diabo tem lançado na mente dos teus filhos. É tudo, Pai, tudo permissão do Senhor. Guarda, livra de todo mal. Vai na frente, envia os teus anjos sobre a vida dos teus filhos. Guarda, Pai, o pastor Valdelírio diante da tua presença, a sua esposa, Pai, a sua família, dando graça, dando força, fortalecendo, Pai, enviando o consolo do teu Espírito Santo, porque é somente o Senhor que tem o poder, ó Pai, de tirar toda a tristeza, toda a angústia, Pai. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja feita, Pai, a tua vontade, o teu querer sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém. Vida com conceito. Geração Elan.